Bom dia, Tom Barros, tudo bem? Agora melhorou com a sua participação no programa, né? Doutora, me diga uma coisa, deixando de lado um pouco a nossa programação sobre esse comportamento das pessoas, qual o seu gosto musical? A senhora gosta do brega, do clássico, do religioso? Como é que é? Tom Barros, eu digo que depende do dia. Eu acho que tem dias que eu tô mais brega, tem dias que eu tô mais clássico, tem dias que eu tô do rock. É mesmo. Acho que a senhora é do rock, doutor? Eu pra tudo. Eu sou mais do rock, mas eu gosto de um sertanejo também, gosto de um forrozinho também. Depende da emoção, né? Da circunstância, da fé. Eu gosto de festejar, gosto de estar com gente. Tá certo, eu também sou assim, gosto de música clássica. Né? O instrumento musical que eu mais gosto é piano. Eu assim me deleito, eu paro para escutar piano. Eu ontem estava escutando a música antiga com Carmen Cavallaro, Torna Suriento, eu escutei umas 10 meses aqui. A Beth chegou para mim e disse, tô no enjoo de escutar essa música. Eu digo, não tô enjoando não. Deixa eu mandar um alô para a Federalina lá no Ipalmirim. Federalina, um beijo para você. Doutor, então vamos aqui aos temas de hoje. Eu estou muito preocupado, ontem vi tanta gente louca ali na beira-mar, não, ali no Espigão. Tem uma foto no Diário do Nordeste de hoje. Todo mundo junto, aglomerado, sem máscara, meu Deus do céu. Então, o que eu perguntando à senhora é o seguinte, essa nova situação, essa nova etapa de isolamento social, como é que os psicólogos estão orientando as pessoas nessa parte? Tom Barros, essa questão, né, desses cuidados, eu sei que eu entendo, né, até as pessoas que saem e tudo, querendo meio que voltar, né, ao que era antes, digamos assim, né, fica aquela saudade, aquela coisa dos hábitos antigos, mas para esse momento a gente precisa entender que ainda não tem uma vacina, né, e lidar com o real. O que é o real? Ainda estamos em período de pandemia, por mais que exista um esforço do governo, né, de organizar os estabelecimentos, o comércio retornando à tona, mas é importante a gente entender tanto para o cuidado individual quanto para o coletivo, né? Ter esse entendimento que é um novo jeito. Essa coisa do novo normal, né? Como a gente tem falado, eu tenho feito uma comparação, né? Por exemplo, a gente vai para um ambiente de neve, digamos assim, né? A gente tem um kit neve, né? Para a gente sobreviver, para a gente passar por aquele período, ou para a gente morar naquela localidade que tem aquele clima, porque senão a gente vai adoecer, a gente vai... E eu estou fazendo essa comparação, né? Também com esse momento da pandemia, né? A gente tem agora um kit Covid, digamos assim. É a máscara, é o álcool em gel, o contato restrito, né? A gente que é do latino, países tropicais, que tem mais essa coisa do contato físico, né? A gente está sentindo muito essa questão do contato, né? E como a gente conversou naquela outra entrevista, não é porque está tendo contato, o isolamento social, que precisa perder esse contato, mas o contato de outra forma, né? Uma conexão pelo olhar, uma acenação sem estar tocando muito, né? Sempre cuidado, tendo esse cuidado, né, consigo mesmo. Não digo uma tensão, sabe? Porque é muito ruim. Eu acho que as pessoas, elas saem, vou sair de casa para relaxar e tal, então vou lá para o Espigão, vou, enfim, para outros locais e tudo. Não digo para a gente viver nessa tensão, né? Eu acredito que esse é o momento que ela está exigindo da gente habilidades como flexibilidade, como adaptação, e de entender que é um novo contexto e que a gente vai precisar desse novo contexto como se a gente estivesse indo, sei lá, por um clima diferente, digamos assim. Eu sei. Né? Mas agora, tendo esses cuidados, mesmo cuidado que a gente vai para uma neve, que tem todos os EPIs, né? A gente também precisa entender que esse é um novo contexto de funcionar até que, enfim, consiga-se uma vacina, consiga-se uma resolução. Né? A gente está num momento de transição de comportamento, exatamente. Eu sei. Doutora, me diga uma coisa, eu quando saí a primeira vez, aqui depois de 3 meses trancado dentro de casa, eu achei tudo tão estranho, mas muito estranha a minha reação. Peguei o carro, peguei aqui pela Marechal Deodoro, cheguei ali no Misolino, eu estava assim como se estivesse com medo de guiar, achando tudo tão esquisito, sabe? Uma sensação muito desagradável que eu tive quando saí de casa pela primeira vez.
Depois eu voltei a sair, fui me adaptando, voltei ao normal. Hoje estou normal. Eu pego o carro aqui, mas nos primeiros dias, 2 primeiros dias, eu peguei o carro, achei um negócio esquisito e um negócio que me incomodou. Que sensação é essa? Todas as pessoas têm, ou isso é uma fase de adaptação quando o sujeito sai do isolamento de 3 meses para a vida, para ver a vida outra vez? Então, Barros, depende para cada um, né? Mas eu acredito que como foi um momento muito abrupto, né? A gente não teve tempo de se adaptar, olha, que adaptem, que agora vai ser a pandemia. Simplesmente chegaram para a gente e falaram, ó, a partir de então, ficaremos todos em casa e ponto, né? A gente não teve um tempo para digerir essa informação e realmente, quando eu saí também, a primeira vez, assim, eu também tive essa sensação, meu Deus, do trânsito, eu tô na minha cidade mesmo, né? Você estranha, assim, o trânsito, as ruas, a forma como tá, não tá como antes, né? Não tem como tá. E é realmente essa coisa do novo, né? Que o novo assusta, o novo tira a gente dessa zona de conforto, que, né, para a nossa sobrevivência, às vezes a gente quer se manter nessa zona de conforto, e esse normal, essa ideia de normalidade, São Barros, ela casa muito com o que é comum, né? Pessoas comungando dos mesmos hábitos. Então, antes dessa pandemia, nós tínhamos um determinado padrão de hábitos que era considerado normal, né? Por isso que se fala agora, entre aspas, assim, eu falo, esse novo normal. Estamos em transição de comportamento para uma nova maneira de funcionar, né? E o normal, ele tem muito a ver com o que deixa a gente protegido, com o que a gente deixa seguro. Talvez nesse momento que você saiu da sua casa, né, veio aquela, poxa, será que eu estou seguro aqui? Né? Mesmo que inconsciente. E aí deu esse incômodo. Será que eu estou protegido aqui? Né? E aí realmente dá essa sensação de incômodo, né? Porque o que é comum, o que é normal, está muito relacionado, se a gente for prestar atenção, o que garante a sobrevivência e a proteção da gente, sabe? É verdade. É verdade. Eu, quando saí pela primeira vez, eu tive que renovar minha carteira. Eu tive que ir lá no Iguatemi. Eu confesso a você que deu vontade de voltar para casa. Eu tive medo, medo mesmo. E olha que eu não sou negócio de ter medo, não. Eu sou aviador, estava fazendo acrobacia sábado passado, voando, fazendo acrobacia com o Valdão. Não tenho medo de nada. Entretanto, tive uma sensação de medo muito ruim. Outra coisa que eu sinto, eu não sei se as pessoas estão sentindo também, trancada assim 3 meses. Aqui eu estou com a família, estou bem, tudo beleza, ok. Mas não estou saindo, praticamente só saio o que é essencial, necessário. Aí o que eu digo? Eu passei a me senti um homem de muita saúde. Eu me senti um homem tranquilo, de muita saúde, apesar de 73 anos, numa atividade intensa, acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã já estava saindo de casa, 4h30 saindo de casa, passando o dia numa atividade intensa como eu sempre tive. De repente, fui jogado dentro de uma casa. Eu não sei se a sensação das pessoas, elas têm a mesma sensação. Eu acho que eu adoeci. Eu achei minhas pernas começaram a inchar, por mais que eu entrava aqui na esteira, jogando bolinha no quintal, mas não é a mesma coisa. E eu digo à senhora que eu não estou doente, mas me sinto um homem doente. Essa sensação é comum nas pessoas, doutora? A senhora como psicóloga, doutora Tamires Mesquita, é comum a pessoa trancada sentir isso, hein? É comum, porque assim, não só isso, né, mas diferentes sensações dependendo da pessoa, enfim, de como, porque esse período de isolamento, eu até falo para alguns pacientes que foi algo muito atípico, né, ao passo que também a gente atende esses pacientes, a gente também passa por essa mesma circunstância, né, e aí é como se tudo ficasse mais evidente, né, assim, é como se tivesse uma lupa em cima, poxa, eu tinha o meu exercício físico fora, então isso a gente vai dar muito mais valor, né, essas coisas, poxa, como que eu não valorizava, né, algumas coisas de sair, o simples fato de você sair da sua casa e ir para o seu trabalho. Eu falo muitas vezes assim, eu ainda não voltei os atendimentos presenciais no meu consultório, mas muitas vezes o simples fato do paciente se arrumar para ir para a terapia já era terapêutico, sabe? Então a gente fazia muitas atividades na nossa rotina antes, né, dessa pandemia, que era terapêutica e a gente não sabia, né? Talvez essa dor nas pernas, essa sensação, você tinha uma atividade no seu trabalho, né? Passava um dia ativo e tal,
talvez isso para você fosse terapêutico, né? Que talvez em casa você não tenha tido o mesmo volume, a mesma... E aí o corpo, ele leva um tempo também para se adaptar, como eu falei. É verdade. A gente está num momento de transição dessa mudança de comportamento, né? E a mudança, ela traz a insegurança, a ansiedade, ela traz... E essa insegurança, ela traz uma certa possibilidade da gente se sentir excluído, né? E a gente, ser humano, a gente tem muito medo de ser rejeitado, de ser excluído, né? Você verdade. chega num lugar... eu fui, acho que semana retrasada, há umas 3 semanas, né? Quando começou assim, fui num restaurante de uma amiga e tal. E aí eu cheguei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ser recebida? Onde é que eu boto a mão? Onde é que eu boto a máscara? Né? Então a gente, ser humano, a gente tem essa necessidade de ser incluído, de ser aceito, né? E esse novo contexto, ele lida um pouco com isso. Poxa, eu chego no supermercado, peraí, eu tenho que ter medido a temperatura, né? As pessoas já ficam meio com reserva de chegar perto de mim e eu também perto das pessoas. Tem a distância de 2 metros que a gente tem que obedecer. Então, se a gente perceber, é um comportamento que denota, às vezes, até uma rejeição, uma exclusão. Isso dói, né? Porque a vida inteira a gente passa querendo ser aceito, a gente passa... buscando essa aprovação do outro, nós somos seres sociais, né? Então, por mais que seja comportamentos de proteção, nosso inconsciente entende, eu estou sendo um pouquinho excluído, rejeitado, mas é importante a gente ter esse entendimento que é uma transição de comportamento mesmo. Então, esse novo, ele vai assustar, ele vai trazer essa inquietação, essa ansiedade, porque o novo, ele desinstala a gente do que a gente já conhece. Tem como... A gente entende que afeta a nossa sobrevivência, sabe? Entendi. Doutor, me diga uma coisa, essa ansiedade, que todo mundo foi tomado assim, uns mais... outros menos, de uma ansiedade. A ansiedade, ela pode ser tratada através de conversas com a psicóloga que orienta, que vê o grau que a pessoa está vivendo dentro de um contexto, qual a situação daquela pessoa, ou só se resolve com remédio, que aí seria o psiquiatra para passar? Olha, tem pacientes que lidam muito bem com a psicoterapia. Em alguns casos a gente até indica medicação e tudo, mas assim, essa ansiedade que todo mundo está acometido nesse momento, e a gente inclusive, Tomás, a gente tem um nível de ansiedade que é até saudável, né? Um nível que tira a gente, que coloca a gente para frente, que a gente é ativo. Quando isso fica muito exacerbado é que passa a nível patológico, né? Quando começa a afetar o funcionamento normal, digamos assim, né? Normal. Mas assim, as atividades funcionais daquela pessoa, né? Como dormir, como não se alimentar, enfim. Mas a gente tem um nívelzinho de ansiedade que é até importante para a nossa sobrevivência, né? Então a gente também não pode aniquilar essa ansiedade 100%. Sei. Mas, assim, tem que ter aquela dose certa, aquela ansiedade que aí é positiva, né? Isso. Tá certo. Agora, assim, é muito importante salientar também que essa questão da ansiedade, às vezes a gente também pode estar tendo pensamentos imaginários que não são reais, né? Assim, a gente pode estar construindo uma realidade, porque a nossa imaginação, ela é muito fértil. A gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a imaginação, e aí a gente pode usar tanto para o bem como para o mal, digamos assim, né? Para ficar mais didático. Então, às vezes a gente também pode estar criando. Então, quando a pessoa chega para mim na psicoterapia, eu faço, vamos checar as evidências? O que são as evidências? Espera aí, beleza, estamos aqui na pandemia. Como é que está o seu contexto? Você tem condições de se proteger, de andar com máscara? Como é que está o trabalho? Porque às vezes a pessoa fica tão imersa nessas notícias, ouviu que fulano faleceu e tal, às vezes nem sabe a causa, enfim, mas já acha que foi Covid, nem tem um diagnóstico certo daquele óbito e já acha que às vezes a pessoa já poderia vir com comprometimento e tal. Então, às vezes a pessoa cria medos além da ansiedade saudável, digamos assim, que é aquela que eu me protejo, que eu protejo o outro, que eu evito uma aglomeração, né? Às vezes a pessoa chega com um imaginário muito fértil. E assim, o cérebro, às vezes ele não faz muita distinção do que é real e do que não é real. As sensações, os sentimentos que vão vir,
vão ser como se fossem reais, né? Por exemplo, se você hoje, você pode estar com um exemplo bem básico, pode estar com as mãozinhas assim, baixadas. Se você imaginar que você está levantando o seu braço direito nesse exato momento, as áreas do cérebro que vão ativar são as mesmas de quando você faz um movimento, né? Então, você imaginar que você já faz esse movimento, já ativa essas áreas do cérebro, né? Então, quando a gente imagina também coisas ruins ou um medo maior do que o real, as áreas lá do cérebro que vão ser ativadas vão ser as mesmas que se você estivesse vivendo essa realidade, né? Então, na terapia, a gente consegue fazer essa distinção e ver a checagem de evidências com o paciente. Peraí, vamos ver, isso acontece mesmo? Né? Para que esse medo, essa ansiedade, esse receio todo seja do tamanho que ele é, nem maior nem menor, mas do tamanho da realidade, né? Do tamanho da realidade, exatamente. Doutora Tamires Mesquita, que prazer. Se eu pudesse, conversava até mais com a senhora sobre isso. Eu também, é muito bom conversar com você. Mas está na hora de terminar. Aqui já são 9h25. Daqui a pouco tem uma entrevista às 9h30 com o doutor Djalma Pinto. Eu quero agradecer a senhora, mas fica aí, portanto, para as pessoas que ouviram a sua entrevista. Eu achei esse ponto, doutora Tamires, eu achei esse ponto final aqui muito importante. Estabelecer a realidade, nem mais nem menos. Não deixar que sua imaginação produza medos maiores do que os medos naturais, nem menos. Eu acho que essa sua colocação foi fundamental, essencial para os ouvintes que estão acompanhando a gente, entendeu? Muito bacana, que bom contribuir. Conte sempre comigo, viu, Tom Barros? Qualquer coisa, a senhora conte com a gente aqui também, viu? Com certeza. Obrigada. Bom dia. Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau. Aí, portanto, meus amigos, vocês ouviram a realidade, né? Como a doutora Tamires Mesquita falou. Às vezes você cria uma coisa além da imaginação. Vai pelas notícias, que são exageradas às vezes, e você cria um demônio muito grande, quando o demônio nem existe, se você trouxer para o plano real. Então, eu achei muito importante essa entrevista com a doutora Tamires, nesse aspecto de ela fazer a advertência, para que você se situe dentro da realidade. Cuidado para a sua imaginação não criar ansiedades maiores. A ansiedade, como ela falou, a ansiedade ela tem um sentido positivo se na medida certa. Quando ultrapassa a medida, aí traz problemas para a saúde. Entrevista muito boa da doutora Tamires Mesquita no nosso programa. São 9h27, o Augusto Assunção